Bom, bom dia a todos então aqui, abrindo a conferência aqui, é uma responsabilidade, espero não decepcionar vocês. Então, meu nome é Carlos Eduardo Gesser, eu trabalho na Pixion e aqui eu vou apresentar algumas técnicas que a gente usa lá para poder trabalhar com imagens médicas com C++. Então, vamos lá? Então, o que eu vou falar aqui, né? Eu vou apresentar os desafios técnicos na visualização de imagens médicas. Eu vou demonstrar como que a linguagem C++ e as ferramentas que ele nos proporciona permitem resolver esses problemas com abstrações de alto nível e com nenhum ou pouco impacto no desempenho, né? Então, essa é a ideia do C++. E a ideia é que essas técnicas que eu vou apresentar aqui, elas possam ser utilizadas também em outros domínios de aplicação, não vejo por que não. E só para avisar, isso aqui é meio óbvio, mas aqui não é código real que eu estou mostrando aqui, é só simplificações do código que a gente tem ali na empresa, né? E eu abstraí tratamento de erro e qualquer outra coisa que pudesse deixar muito carregado os slides. Então, a Pixion, que nem todos devem conhecer, então ela é isso aqui tirado do site, né? Ela é uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia. Ela surgiu em 2012 com a fusão de uma outra Pixion que existia aqui em Florianópolis já e a Medical System de São Bernardo do Campo. A empresa tem mais de 2.000 clientes atualmente, com hospitais, clínicas em todo o Brasil e alguns países aqui da América Latina também, Argentina, por exemplo. E a gente tem soluções ali para gestão de hospitais e clínicas, processamento de distribuição de imagens, diagnóstico à distância, e isso para radiologia, oftalmologia e mais diversas áreas médicas. Eu, Carlos Eduardo, então eu me formei aqui na UFSC, de 99 a 2003. Meu TCC foi o Gauss, que se alguém teve aula com o Olinto lá, ou talvez em algum outro lugar, acabou usando ele para gerar analisadores léxicos e sintáticos. Depois de 2000 a 2007 eu fiquei no laboratório G-Sigma ali na UFSC, que era um laboratório que tinha uma perna na mecânica, uma perna na elétrica e outra perna na automação. Fiz o meu mestrado ali também, na engenharia elétrica, mas focado mais na automação. Aí eu vi que a academia não era para mim, daí eu entrei para a Pixion e tô lá até hoje. Isso que eu vou mostrar aqui, essas técnicas a gente usa principalmente no nosso visualizador de imagens médicas, que é o ARIA. Então, esse software está em desenvolvimento desde 2009. Foi liberado pela primeira vez em 2011, então já faz 6 anos que tem pessoas utilizando ele. Ele é feito em C++ 11, mais ou menos assim. Então, é feito em Qt. Então, a gente tem versão para Windows, Linux e Mac. Compila em 3 compiladores diferentes. Por isso que a gente não tem suporte muito moderno, assim, a gente está vivendo com Visual Studio 2012, GCC 5, já acho que é alguma coisa, e o Klang eu não sei qual é a versão. Como eu falei, Qt 4.8 a gente está utilizando, e a gente usa Boost para tudo basicamente. Algumas coisas que a gente usava no começo, hoje em dia já foram para o standard, né? Smart Pointers, Threads, STD Function, Array. Algumas coisas estão indo para o standard, mas como a gente ainda não tem compilador mais moderno para poder utilizar, e algumas coisas ainda não estão lá. A qualquer momento, perguntas, por favor. Tá, essa é a cara do visualizador. Eu estou com ele aberto aqui, tomara que não estrague tudo. Aqui. Então, aqui eu estou vendo um exame, eu posso navegar pelas imagens. Aqui eu posso fazer... O ideal é usar o mouse, eu estou com o touchpad aqui, então não é o ideal. Eu tenho os controles aqui para mexer em contraste. Enfim, tem várias coisinhas legais aqui que depois eu vou fazer Conforme eu vou falando dos assuntos, eu vou demonstrando um pouco mais aqui. Opa! Aqui. Então tá, então vamos começar. Imagens médicas. Então, a coisa mais importante que a gente tem que se dar conta quando está trabalhando com imagens médicas é a fidelidade da informação. Então, o médico está lá, ele está analisando aquela imagem, ele tem que procurar ali um tumor, tem que procurar qualquer coisinha ali. Então, qualquer diferença na tonalidade de cinza ali, de um mais claro para mais escuro, é relevante para o médico. Então, se a gente não conseguir mostrar exatamente o que o aparelho gerou
pro usuário, então a gente falhou, a gente não tem problemas. E o outro requisito também que é importantíssimo é o desempenho, porque são exames gigantes, é muita imagem, a manipulação das imagens em si também é intensiva computacionalmente, e os médicos ganham por exame que eles laudam. Então eles querem ficar fazendo laudo em cima de laudo, eles querem fazer o mais rápido possível. Se tiver que esperar, tiver que dar um clique a mais, ele já te xinga um monte. Não tem... Eu sei que cada um aqui deve ter um tipo de cliente que é o pior de todos, mas médico, minha gente, é complicado. Muito complicado. E então, a gente usa C++ porque a gente acredita e tem evidências, inclusive, de que permite atender tanto a fidelidade quanto o desempenho. Então a gente consegue fazer abstrações de alto nível que encapsulam muitas complicações de baixo nível, só que a gente não perde o desempenho com isso. Tá? Então, um breve apanhado aqui sobre o protocolo DICOM, que é o protocolo padrão ali para imagens médicas. Então, está aqui. Se alguém tiver curiosidade de ver, o site. Então, ele foi criado lá, mas começou a se padronizar isso lá no início dos anos 80. No início dos anos 90, mais ou menos, ele estava na versão que se usa até hoje em dia, basicamente. E esse protocolo ele define serviços, o protocolo em si, né, e um formato de arquivo que é o mais relevante para a gente aqui nessa apresentação. Então, aqui é um desenho ilustrativo, né? Então, o que acontece com as imagens no sistema, né? Então, isso aqui é um tomógrafo, para quem não tá entendendo. Então, o tomógrafo manda as imagens para o PACS, que é o Picture Archiving and Communication Systems, que é um produto nosso também, mas não é só nosso, né? Então, aqui os exames ficam armazenados. Depois, o médico, o radiologista, ele vai baixar esses exames na estação dele e vai fazer o laudo, usando esse software que eu estou demonstrando aqui. E, por fim, ele gera o laudo, que daí usando ferramentas nossas também ou de algum outro fabricante. E esse laudo, depois, é o que, quando você vai na clínica lá e pega lá uma pastinha com CD, com tal, foi gerado a partir daqui. Então, aqui um pequeno apanhado aqui sobre imagens médicas, sobre o conteúdo de arquivos, né? Então, isso aqui é um diagrama de R aqui do próprio standard, que ele define a estrutura, por exemplo, de um exame, né? Então, o paciente, ele tem um ou mais exames, que tem uma ou mais séries de imagem, que tem uma ou mais imagens ou outros conteúdos aqui, né? Você pode ter, não só imagem, né? Você tem também exame de eletrocardiograma, por exemplo, que é uma onda. Vai ter laudos também, então tudo isso pode estar ali dentro. Os arquivos, que são aqui a parte final aqui, eles são compostos por metadados e dados. Esses metadados são, enfim, informações sobre o paciente, sobre o exame, sobre a imagem em si. E os dados, qualquer coisa. Você pode ter imagem preto e branco, colorida, você pode ter com compressão, sem compressão. Você nunca espera o que está ali dentro. Também continuando nas definições aqui, então o DICOM define um dataset, que é um conjunto desses metadados. Então, também aqui do standard, né, cada dataset representa um objeto do mundo real e só pode haver um por arquivo. Esses datasets eles são divididos em data elements, cada element é um cabeçalhozinho. E esses elements ele tem uma tagzinha ali que identifica qual é o tipo do elemento, né? Então, cada tag é um elemento diferente. E o conteúdo deles, a codificação deles também, existem várias formas de fazer. Então, vamos começar a ver um pouco de código daqui a pouquinho. Então, isso aqui é uma ilustração de como seria, né? Então, o arquivo DICOM aqui ele tem vários data elements, o último deles seria com a imagem em si. E um data element ele tem uma tagzinha, o grupo elemento, 4 bytes, o VR, que é o tipo dele, mas nem sempre está ali, só em alguns casos, o tamanho do payload aqui e o valor em si. Então, repetindo o que eu falei antes, né? Então, tem a tag, que identifica unicamente ele, 2 números de 16 bits, o grupo elemento, e dentro de um arquivo eles estão em ordem crescente. O VR é a codificação, se aquele tipo é um inteiro, é uma string, é um float. O tamanho, que sempre tem que ser par, o standard também fala que tem que ser assim. E o valor propriamente dito. Então, código finalmente. Essa aqui é basicamente a representação que a gente tem lá na empresa, na nossa biblioteca, para um cabeçalho DICOM, para uma estrutura de dados. Então, como eu falei, ele tem um grupo e um elemento, 2 inteirinhos.
o VR, o tamanho dele e os dados em si. E demais funções que a gente põe ali, que eu estou abstraindo aqui no momento. Então, beleza, isso aqui eu consigo pegar um cabeçalho Daikon qualquer ali e guardar aqui dentro. E o nosso arquivo Daikon é simplesmente uma lista disso, né? Então a gente tem aqui um vector de unique pointers para aquele data element. Então a gente tem esse vector, tem também a imagem em si. A gente tem essa estrutura managed pointer que eu vou apresentar mais tarde. E funçõezinhas aqui, e a minha bateria está acabando, para buscar um elemento pelo grupo elemento, pela tag dele ou por nome. E os elementos também têm uma nomenclatura. Então aqui é um exemplo de uso, né? Como é que a gente faz lá? Então, o arquivo, eu quero pegar um elemento chamado study description, a descrição do exame para mostrar para o médico ali. Então beleza, eu pego o dado, pego o tamanho dele, crio uma string, daí tranquilo, né? Só que pode ser que esse elemento não esteja no arquivo. Então aqui já ia estourar um null pointer na minha cara já. E lembra que eu falei, tem que ser par. Se ele for ímpar, então eu vou ter um espaço de padding no final ali que eu não tô levando em conta. Outro elemento, rows, que é o número de linhas da imagem. Então esse aqui já é um dado binário. Então eu posso pegar ele, fazer um cast direto para uma Assigner short e ler. Só que os arquivos podem ser little ou big endian. Tipo, eu não sei de antemão isso, tem que ler uma tag para dizer isso, né? E era mesmo, eu não lembro agora, rows é Assigner short mesmo ou é Assigner int? E aqui um outro caso ainda, eu vou pegar uma outra tag, que é o positioning data, que está aqui com essa tagzinha aqui. Só que esse caso ele é um número, mas ele está codificado como string. Então, eu tenho que converter de string para número para depois só pegar o valor. Então isso não dá, né? Não é produtivo, é passível de erros, é horrível para trabalhar. Então, o que a gente fez para melhorar isso? Então, mais um pouco de informação antes, né? Eu falei dos VRs ali, então aqui são alguns exemplos de tipos que podem ter dentro de tags Daikon. Então você tem tags para idade, para data, para números decimais como string, como eu falei. Tem números binários em float, números binários em int. Então você tem que saber de antemão qual é a tag que você quer ler e qual é o tipo dela para ler. Essa informação está toda no standard, é só você ir atrás dela. Só que a gente então resolveu aplicar C++, templates, para poder facilitar esse uso, né? Então a gente criou aqui um tipo que é o Value Representation, que tem dois tipos aqui, que é o tipo interno e o tipo externo. Então, daqueles três valores que a gente leu antes ali, né? Então, um tipo de string, internamente, ele é um char asterisco, que é só uma array de bytes ali, e a gente vai querer retornar ele para o mundo exterior como string. Um tipo decimal string também é internamente um char asterisco, ele é uma string com um número codificado, e a gente quer externalizar como float. E o Assigner short, ele é internamente um Assigner short mesmo, eu não preciso fazer conversão. Então, retorna como int por ser mais simples só. Além disso, a gente tem, todo mundo conseguindo ver? A gente tem o dicionário das tags Daikon. Aqui são algumas, existem mais de 5.000. Então, aqui estão o tag de cada um deles, o grupo elemento, o tipo deles e o nome deles. Isso aqui também é o standard provê, tem lá um arquivão com tudo isso aqui. Então, vamos também templatizar isso aqui. Então a gente tem aqui uma estrutura Daikon header, que herda de um genérico Daikon header, que é templatizado pelo VR, que a gente definiu antes ali. Então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, a descrição do estudo é o Daikon header com esse código aqui do tipo LO. Location, essa tag, esse tipo, rows também. Então a gente está indo no caminho de a gente poder ler essas tags sem ter que se preocupar com o conteúdo dela. Nossa classe generic Daikon header, então, ela vai ter um VR de parâmetro. Então a gente vai ter os tipos interno e externo do valor. Ele vai só guardar uma referência, um ponteiro para um data element real que a gente está lendo. Alguns operadores de checagem, né, para saber se o tipo está lá mesmo. Eu poderia ler uma tag que não existe naquele arquivo. Conversão. Então eu quero ler a tag. Aqui é isso aqui mesmo. Aqui é o operador de conversão. Então aqui eu vou usar uma estrutura auxiliar, o converter aqui, que vai converter do tipo interno para o tipo externo o conteúdo do elemento. E aqui é uma função auxiliar que eu quero pegar um valor, se não tiver eu quero pegar um default.
Então, bem tranquilo. Então eu faço um converter para cada par de tipos que eu quero tratar ali, né? Então, de char para string, de int para int64 e por aí vai, eu não vou mostrar todos, obviamente. E uma função get, que recebe um DICOM-file de parâmetro e vai retornar já o cabeçalho tipado bonitinho. Ele vai fazer find pelo grupo de elementos que estão aqui no template, né? E retorna ele ali. Então aquela nossa leitura cheia de checagem, cheia de dúvidas, acaba ficando assim. Então a gente quer pegar a descrição do exame, a gente dá um get, set description no arquivo, ou string vazia se não tiver. Eu quero pegar o número de linhas do arquivo, eu dou get, simplesmente. Como linhas é uma tag que é obrigatória em todo arquivo, eu sei disso, então eu posso dar um asterisco direto. E o slice location, que eu não sei se está ali ou não, eu faço um if. Se tiver, eu faço tratamento, se não, qualquer coisa. Então, com isso a gente garante acesso aos cabeçalhos, do tipo certo, a gente não faz erros nenhum. E para desenvolver eu não preciso, cada vez que eu quero ler uma tag nova, eu não preciso ir lá no dicionário, ver qual é o tipo dela, não preciso ir lá ver o VR, não preciso fazer checagem. Então isso aqui dá bastante segurança para a gente, naquele aspecto que eu falei antes ali, né, que é um dos obrigatórios, na hora de escrever código que manipula o arquivo DICOM. O tempo de compilação não é dos melhores, principalmente porque, como eu falei, são 5.000 tags. Então a gente não tem esse tem um include que foi gerado por máquina, não foi feito na mão, obviamente, mas que declara lá todas as tags. E a gente não pode, a gente inclui ele só em um arquivo ou outro, porque se todo mundo incluísse, ia ficar um dia compilando o sistema. E, enfim, isso aqui é inevitável, né? Se eu estou lendo um arquivo que é uma tag que teoricamente é obrigatória, mas não está lá, então na prática eu ainda tenho que fazer algumas checagens. Então, beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa parte? Joinha? Então vamos para a parte de gerenciamento de memória também, que é bastante importante para a gente ali. Exames médicos são muito grandes. Uma tomografia, aqui eu dei um exemplo. Então, as imagens em geral são de 512 por 512, 16 bits de profundidade de cor. Então isso dá 500K e mais os cabeçalhos. Então um exame que tem 500 imagens, que é um exame bem médio, né, nem grande nem pequeno, vai dar 250 MB. E o usuário não quer abrir um exame, laudar e depois abrir o próximo. Ele quer deixar já uns 10 abertos porque ele quer, lembra, ele quer... E olha, fecha, já vai nos próximos. Então ele tem que ter uma fila ali já prontinha para ele o tempo todo. Então a memória não dura muito, ela acaba logo. Então a gente desenvolveu ali uma solução que o usuário... Aliás, a gente no sistema, a gente vai carregando a memória e o próprio sistema vai jogando essa memória para disco conforme ela não está sendo usada. Então aqui um exemplo de como seria isso, né, de uma forma mais ingênua, né. Então a gente faria uma alocação, teria uma função para salvar para disco. Só que, ok, né, e o PTR, o que acontece com ele? Vai ser deletado nessa hora? Ou não, eu tenho que deletar ainda? Né? E depois uma função que carrega o PTR de volta, né. Então ele vai apontar para um novo bloco de memória, não vai apontar para o mesmo lugar que o PTR original apontava. Só que se eu tinha mais de um ponteiro apontando para aquele cara antes, então eu começo a ter ponteiros apontando para lixo agora. Então, e depois que eu li, sou eu que devo deletar o ponteiro ou é o sistema que vai deletar para mim, né? Não sei. Eu tenho que olhar a documentação, eu tenho que fazer testes, então isso não é produtivo. Então a solução, né? Vamos criar um Smart Pointer. Com isso a gente consegue ter esse gerenciamento, essa alocação ali transparente e não nos preocupamos. E para não reinventar a roda, a gente vai simplesmente fazer um wrap em cima de shared PTR, por que não? Então esse é um exemplo do uso que a gente tem lá. Então a gente tem o nosso Swap Manager, que a gente faz uma alocação de um tamanho e ele retorna um Managed Pointer, que é aquela estrutura que eu comentei antes ali que a gente usava no arquivo DICOM, para as imagens. Então dá para pegar o tamanho dele, dá para fazer cópia, dá para checar se ele anula ou não. Só que como é que eu pego essa memória que eu coloquei ali, né? Simplesmente dar um get ou dar um asterisco, não tem. Não tem por uma razão, né? Porque você tem que dar um lock primeiro nele para poder garantir que a memória esteja ali disponível para você fisicamente, acessível, né? Antes disso, a memória pode estar no disco. Só no lock que a memória é puxada para a memória física e se torna acessível. E o unlock libera de volta para que outro bloco possa ser colocado no lugar.
Isso aí é a dúvida, né? E se alguém acessar enquanto não está locado, ou depois que deu um unlock, né? Então a gente vai para o RAI, que é maravilha do C++, nos permite gerenciar isso. A gente tem uma classe de lock, não é muito diferente da lock de thread, do standard ali, do boost, que dentro do escopo ela garante que aquele objeto está locado e depois sai do escopo e ele libera. Como está escrito aqui. Então aqui, agora sim, um exemplo de uso de verdade, né? Então a gente tinha lá um PTR que a gente alocou antes, a gente dá um lock nele. Esse lock, sim, ele tem a função get para poder obter os dados ali que estão garantidamente agora na memória física. Então eu posso dar um get, aqui tem uma função que dá um get, já faz um retpetcast ali dentro para auxiliar, né? Saiu do escopo, dá um lock. Então o PTR aqui agora está livre para ser jogado para disco, caso a gente precise de mais memória física em algum lugar. Aqui um exemplozinho então de como é que funciona esse processo, né? Então a gente tem aqui o disco, com alguns blocos de memória no disco, e aqui a memória física na heap, com 2 managed pointers apontando para lá. Então se eu quiser usar um deles, então eu dou um lock, como já está lá na memória, então nada acontece. Se eu quiser acessar esse daqui, que está em disco, então ele tem que mover para a memória física. E beleza, agora eu posso usar ele. Se eu quiser usar algum deles, mas digamos que não tenha mais memória disponível aqui, porque eu defino ali quanto que é o máximo de memória que eu quero usar fisicamente, né? Então ele tem que fazer uma operação de jogar aquele bloco que estava ali para disco e aí sim ele pode jogar esse bloco aqui para a memória e daí está disponível para acesso. Então, essa aqui é mais ou menos a nossa estrutura do managed pointer. Então, como eu falei, a gente tem um shared PTR de um handle que a gente usa ali para representar o dado. E o lock, simplesmente, o managed pointer lock, que eu mostrei ali, que é o nosso RAIzinho, ele dá lock e dá unlock no objeto. Lock no construtor, unlock no destrutor. Então, enquanto ele estiver em escopo, a gente tem a memória garantida. E tem o get, que faz forward do get do handle. O handle em si, então a gente tem uma flagzinha para dizer se ele está locked ou não, está disponível ou não. Outra flag para dizer se ele está em memória ou se ele está em disco. E um ponteiro para a memória, caso ele esteja em memória, e um offset do arquivo, caso ele esteja em arquivo. A função lock, então, ela vai usar nosso SOP Manager aqui, vai pedir para ele garantir que eu esteja em memória. Depois disso ele já seta a flag e continua. E o unlock, simplesmente, ele seta a flag como falso e segue a vida dele. Então a mágica toda está nessa função aqui, está nessa ensure memory. É essa daqui que vai lá e vai garantir que aquele carinha está na memória física para ser acessível. Assim, não é nada, é bem mais complicado que isso, que tentei explicar o máximo possível para a apresentação. Mas na prática a gente tem uma lista com os handles que estão em memória, uma lista com os handles que estão em disco, o arquivo em si, né, um F-stringzinho da vida, e um contador de quanta memória que tem disponível. E a função para poder pegar o arquivo ali, para garantir que a memória esteja disponível. Se o handle já está em memória, não precisa fazer nada, então é no op, dá lock e já acessa. Se não, daí eu tenho que começar a procurar por todos os handles, enquanto a minha memória ainda estiver disponível, né, porque pode ser que eu esgote a memória disponível. Mas eu vou... E enquanto tiver algum que não esteja alocado, porque se ele está alocado dentro de um escopo, eu não posso roubar a memória dele, porque tem alguém usando, né? Então, enquanto essas condições forem válidas, eu vou movendo esses caras de memória para disco. Se acontecer de não ter mais memória disponível aqui, daí eu lanço uma exceção, daí tem toda essa parte de erro que eu não mostrei aqui. E no fim, daí depois que eu liberei todo mundo, como nem naquela animaçãozinha que eu fiz ali, daí eu posso mover aquele handle para a memória e daí daqui para baixo quem estava pedindo pode usar já. E é isso aqui que a gente usa para ter disponível para a gente bastante memória e sem se preocupar com ter que manualmente jogar para disco, salvar arquivo, ler arquivo. Porque a gente poderia, cada arquivo DAC que a gente lê, a gente poderia salvar de novo em disco, só que não é só isso que a gente usa, né? A gente tem várias coisas que tem blocos de memória grande que podem se beneficiar disso aqui. Então,
o que a gente ganha é muito mais memória para as imagens e para outras coisas, como eu falei ali. E então o sistema é seguro e relativamente elegante para poder pegar essa memória de disco quando for preciso, né? O contra é que não é tão trivial acessar, né? Você tem que planejar mais ou menos os seus usos de memória. Você tem que dar um lock para poder ler os dados. Você pode ler quando estiver alocado. Alguma dúvida nessa parte? Sou mais não sei se é muito fácil você fazer a administração dos outros sistemas que vocês viram, como Linux e macOS. Mas houve algum motivo para você não utilizar a memória mapeada? Que você aproveita do próprio sistema operacional para fazer esse mapeamento de disco e memória? Eu acho que a gente quis fazer um código que fosse igual para todos os sistemas, para não ter que fazer uma versão para cada SO, para ter que usar APIs específicas, né? É que isso aqui atendeu o nosso requisito, a gente não precisou ir mais a fundo para usar APIs específicas da SO daí. O outro sairia de graça, né? O outro sairia de graça. De graça, mas também... Você teria que fazer a adaptação para cada sistema. Sim, mas na hora de abrir. Só na hora de abrir. Não durante o uso ali, get, log. Na hora de abrir e na hora de dar o release. Mas durante o uso são ponteiros, né? Isso é verdade também. Que a gente poderia usar a memória mapeada para a parte de fazer o offload para o disco, por exemplo, né? Daí a gente teria uma cópia ainda na memória ainda. Porque assim, se você usa a memória mapeada, o kernel vai arbitrar até chegar no disco, qual que é o chunk size, block size, tudo para ler. Não sei se vocês fizeram todo esse cuidado de dar read múltiplo de block size, alocar. A gente tem, o nosso arquivo não é, a gente tem tamanhos de bloco definido e... Isso é pelo sistema de arquivos, não? Sim. Não, a gente tem, a nossa estrutura de dados ela tem tamanhos de bloco no arquivo, os blocos são tamanho fixo, tem vários arquivos, daí que cuidam disso daí. Então, beleza? Né? Obrigado pela sugestão. Deixa eu ver que horas são... Tô indo rápido. Fala, por favor. Eu não conheço esse programa de como, mas você obtém os arquivos diretamente dele ou ele te entrega uma outra abstração que você tem que fazer algum trabalho em cima? Dos arquivos de imagens, quer dizer? O nosso protocolo de download ele é um socket, na verdade, direto que a gente recebe as imagens. Então a gente trata com os arquivos... Pode estar distribuído, pode ter máquina, você obtém as imagens? Não, sim, sempre está assim, na verdade. O usuário, quando ele chega para trabalhar, ele vai selecionar os exames que ele quer abrir no dia, daí ele faz download deles um por um, a gente transfere ele para a máquina local em memória. A gente não trabalha com arquivos em disco, a gente fica tudo em memória. Então a gente vai fazendo download e vai alocando blocos de memória já, usando aquela estrutura de dados anterior ali para representar os cabeçalhos e a imagem principalmente ali, tudo nesses blocos de memória que a gente aloca nessa estrutura de dados ali. Então, no software anterior a gente usava mais o disco, a gente salvava as imagens primeiro em disco e depois quando o usuário ia andando pelas imagens do exame, a gente ia abrindo e fechando as imagens. Só que daí tinha um tempo de parse de cada imagem que era proibitivo em alguns casos, né? Então isso aqui daí o usuário sempre tem tudo à sua disposição. Vocês fazem upload para disco, vocês têm como se fosse um arquivo de swap? Basicamente isso. Você gerencia, por exemplo, a fragmentação dessa memória em disco, no caso? Sim. A gente tenta... Na verdade, a gente tinha isso já, só que deu os problemas e a gente acabou simplificando. Hoje em dia, a gente tem só um tamanho de bloco, que é o tamanho do bloco que cabe mais ou menos uma imagem média ali. Então, às vezes, a gente vai ter subalocação, mas não é nada grave assim pra gente. Só que a gente vai, conforme a gente vai precisando, a gente vai já reorganizando ali os blocos dentro do arquivo para poder deixar mais... Vocês alocam, então, por exemplo, você tem uma imagem maior que essa média que você... Ela ocupa mais de um bloco daí. Ocupa dois. Sim. Eu simplifiquei aqui só para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Beleza? Então vamos manipular imagens propriamente ditas, né? Então, como eu comentei antes aqui, o arquivo Daikon ele pode ter imagens de inúmeros formatos.
Então, alguns daqueles cabeçalhos que são relevantes para a gente sempre estão descomprimidas. A imagem em si que pode estar comprimida e essa imagem encapsulada. Se eu pegasse ali, cortasse ali os últimos bytes do arquivo, que é um JPEG, eu posso abrir em qualquer editor de imagem sem problema nenhum. Não tem uma codificação extra, né? Só está ali anexado. Rows, columns, tamanho da imagem, quantos bits tem cada pixel da imagem, né? 8, 16. Então isso aqui vai dizer a profundidade de tons de cinza que é a imagem, se for preto e branco, né? Então, 16 cores ou até 65.000 cores. Tons de cinza, desculpa. Samples per pixel, essa imagem tem um só e ela é preto e branco, escala de cinza. Ou se ela tem 3 é RGB. Mais algumas informações aqui então. Apesar de eu ter bits allocated 8 ou 16, eu não necessariamente vou usar todos eles. Aí o bits storage é quantos que eu vou usar. Então eu posso ter uma imagem de 16 bits alocados, mas eu só uso 10. Então, a cada 4 bits do 16, 6 bits do 16 são lixo dentro da imagem, não é usado mesmo. O high bit, ele indica ali dentro daqueles 16 bits ali, aqueles 10, onde que eles vão ficar alinhados, vão ficar mais para cá, né? Onde é que está o padding ali dentro daqueles 16. As imagens os pixels podem ter valor negativo ou não. Então é outra maluquice aqui dele. E isso aqui é como é que eu interpreto aqueles pixels. O normal, que seria o 0 é preto e o 1 é branco, ou o contrário, depende do exame, vem assim. Se é RGB e se é CMYK, tem, enfim, uma infinidade de formas ali de representar a imagem que a gente tem que suportar. Então aqui um exemplo que eu estava falando, né? Internamente sempre é uma read bytes, obviamente, né? Se a imagem for 16 bits, então, a cada 2 é um pixel. E se for bits storage de 12 e o high bit é 11, então quer dizer que o high bit conta daqui para cá, né? Então o 11º bit é onde começa de fato os valores da imagem. Aqui é lixo. Poderia ser 12, 13, 14, até aqui 15. Mas para simplificar, a gente dentro do sistema a gente não tem tantos tipos assim. A gente unifica tudo em 3 tipos de imagem. Então ou é 8, ou é 16, ou é 24. Senão é impossível de fazer qualquer manipulação depois. Se tinha pixels negativos, a gente joga tudo para cima e guarda quanto é que foi o offset que a gente fez ali. Se era aquele formato que é o contrário, que é de branco para preto, a gente também inverte tudo e guarda quanto é que foi subtraído das imagens dos pixels, para poder fazer também a manipulação. Então, daqui para frente é um mar mais calmo um pouco, é tudo mais simples. Então, essa aqui é a estrutura que a gente tem, mais ou menos, para a gente representar uma imagenzinha lá no sistema. Então, de novo, o nosso amigo manager de pointer representando aqui sim já a imagem manipulada, largura, altura e a profundidade, né? Que pode ser 8, 16 ou 24. Daí a gente tem então uns typedefzinhos aqui para poder tratar melhor isso, né? A gente trata o pixel 24 como um array de 8 bits. Então tá, vamos então manipular essas imagens, né? Vamos fazer um loop que vai ler pixels e vai fazer coisas com ele, né? Então beleza, a gente dá o lock no ponteiro, como a gente viu antes. Então, para cada x, para cada y. Então, para eu saber o offset, como a gente guarda como um array contínuo, né? Então o offset para poder pegar o offset de um pixel numa imagem, tu pega o x mais o y multiplicado pela largura da linha, porque você vai pegando a linha e repetindo n vezes. E beleza, agora eu quero pegar o pixel, só que pode ser 3 tipos diferentes. Pode ser 8, pode ser 16, pode ser 24. Então tem que ser de um if. E aí beleza, depois que eu sei, então eu posso pegar daí do tipo certo já, typecasteado aqui para o tipo correto. Só que eu estou no meio de um loop aqui de 2 dimensões, de uma imagem que pode ter 5.000 por 4.000, né? Então você não quer fazer um loop no meio de um if, no meio de um loop desses. Então o x é ruim. Então o que a gente fez para abstrair, para não ter para melhorar isso? Aliás, aqui é outra alternativa. Eu poderia então, vamos botar o if para fora. Vamos fazer o if primeiro e depois eu faço o loop.
Só que agora eu tenho que repetir esse loop 3 vezes, um para cada tipo de imagem. E isso também é ruim, porque eu tenho código repetido agora. Se eu corrigir um bug num dos ramos do if, eu tenho que corrigir também nos outros 2. Então, o que a gente fez para resolver isso, né? De novo, templates ao resgate. A gente tem uma classezinha aqui, ImageView, que é templatizada pelo tipo de pixel, aquele 8, 16 ou 24, que tem já o ponteiro tipado, construtor, funçãozinha de acesso, pegar os dados inteiros. E a gente tem essa função aqui, então, que recebe um functor de parâmetro, e essa função, então, faz o if. Então, a gente vai locar o ponteiro, a gente vai fazer o nosso if ou switch aqui, e vai instanciar daí um view de acordo com o tipo que for o correto e chama a função daí com ele daí. Então o que aconteceu aqui então? Eu vou escrever só uma função. E se eu quiser dar manutenção, é a manutenção só num código. Eu não preciso dar manutenção em 3 códigos diferentes. Estou aqui um exemplo. Meio que esse exemplo aqui é meio idiota, mas que eu não precisaria usar essa classe aqui, mas tudo bem. Então tem aqui um functor que vai receber um ImageView qualquer, que vai pegar os dados e vai jogar no arquivo. E na hora de chamar, eu simplesmente chamo aquela função executeImage, passo a imagem e passo o functor, e a maquinaria ali dentro vai chamar daí a função correta de acordo com a bitagem. Esse aqui é um exemplo meio idiota, vamos para um exemplo melhor. Então aqui, digamos que eu queira checar qual é o pixel com maior intensidade, mais claro da imagem, né? Então eu tenho aqui o meu execute com uma lambda, mais 14 aqui já. Então que eu vou itero daí pelos pixels, por toda a imagem, chamo uma funçãozinha auxiliar aqui para pegar a luminosidade do pixel. E se for maior ou menor que o mínimo, eu guardo ele. No final eu tenho então o valor daquela imagem, o valor mais claro e o valor mais escuro. Aqui eu templatizei, então no caso geral é o próprio valor. Se for RGB, daí eu tenho que pegar daí e fazer a conversãozinha para a luminância. Também, eu posso também ter casos onde eu quero ter um algoritmo diferenciado mesmo. Então, eu posso ter um algoritmo que funciona para um canal, então para 8, para 16, mas que para 24 eu quero fazer um tratamento especial. Então eu posso fazer um functor assim também. E aqui é outra função que a gente fez, a função que recebe uma imagem e escreve outra imagem, por exemplo, né? Então a gente tem várias funções dessas aqui para combinar imagens, para poder tratar elas de forma abstrata. Daí a gente tem esses algoritmos que não precisa se preocupar qual é a bitagem final da imagem, na maioria dos casos. A gente só simplesmente usa. Então o que a gente ganhou com isso aqui? A gente não tem mais o branching lá dentro do loop. A gente tem um tratamento uniforme para os 3 formatos de imagem que a gente suporta. E o ruim, né, obviamente, é que não é tão simples assim. Eu não pego lá qualquer imagem e vou tratando. Eu tenho que pensar antes, eu tenho que, às vezes, adaptar um pouco o algoritmo para esse formato. Quanto tempo que a gente tem ainda? Mais 20 minutos? Tá bom. Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Tá. Eu já estava aqui terminando, mas a gente foi rápido. Então a gente tem slides extras. Uma pergunta. Fala. Bom sobre o que você apresentou até agora. Claro. Tem algum plano de vocês passarem para GPU, sabe? Tem. A gente não seguiu esse caminho ainda, porque a gente também tem algumas coisas que a gente quer rodar em back-end, às vezes em servidor. E aí para jogar isso para um data center ali não é tão fácil arranjar um que tenha GPU. Por isso que a gente tem tanta coisa em software. E também a gente tem muito computador de médico que, às vezes, o hospital público, por exemplo, que é bem sucateado o parque de máquinas, a gente não tem garantia de qual vai ser a placa de vídeo que eles vão ter lá, nem nada, então Mas a gente está, sim, trabalhando para no futuro ter suporte a GPU quando estiver disponível no hardware. Porque concordo, isso é trivial fazer. Para processamento de imagem também, parte de Looper Node em SMI, serial, ajuda bastante. Vocês têm algum jeito de conseguir colocar isso? A gente depende... Quando você joga C++, as classes em cima, fica mais complicado para o compilador. Fica complicado, fica, mas nem tanto. A gente já fez alguns testes com o disassembler, a gente viu que os compiladores são bem espertinhos, eles conseguem... Tudo que a gente faz ali, ele otimiza bastante. A gente, de vez em quando, aquele Godbolt GCC lá é a nossa ferramenta direta. A gente sempre está lá olhando para ver se a gente faz uma abstração nova para ver se vai ter algum impacto ou não, né? Mas então tá. Eu vou mostrar um pouco aqui do sistema do visualizador.
para vocês entenderem um pouco mais o que eu vou falar agora. E eu estraguei tudo. Tá, ok. Tá. Então aqui eu estou com um arquivo normal aqui de imagem, que eu posso navegar por ele aqui. Porque uma coisa legal que eu posso fazer, eu só tenho imagem, só tenho fatias numa direção aqui. O que eu posso fazer aqui agora é gerar uma reconstrução multiplanar. E agora eu tenho, através daquelas fatias que antes estavam só nessa orientação, né? Agora eu posso vê-las em outro ângulo. Eu posso girar também. E isso aqui, na verdade, deixa eu mostrar então um slide ali agora. O que está acontecendo aqui? Então, a gente tem originalmente os exames nessa ordem aqui, e a gente pega e faz um corte transversal nele. Então, eu estou montando essa imagem a partir de pixels de cada fatia aqui, interpolando e vendo eles. E então, essa geração ela é parametrada pelas coordenadas do plano que eu passo ali. E eu não passo simplesmente uma reta aqui e vou pegando as médias aqui. Pegando os valores, desculpa. Eu tenho uma faixa. Então, toda essa faixa aqui eu vou lendo esses pixels de cada um aqui até aqui para gerar o valor que vai ser mostrado aqui. E assim para todos eles, né? Eu posso pegar... Nesse caso aqui eu estou pegando o valor médio. Então aqui é uma espessura. Que eu vou aumentar um pouquinho aqui. Espessura de 20 milímetros, essa fatia aqui que vocês estão vendo ali. Então, cada pixel aqui nessa imagem resultante é a média dos pixels de cada um desses valores aqui. Eu tenho outros modos aqui de visualização. Posso pegar o maior valor. Então, esse aqui já se assemelha a um raio-x, ele dá mais... os valores de pixel na imagem médica, eles são quanto mais intensos, quanto mais altos, mais denso era o material que passou ali, né? Então, ossos vão ser mais claros, e pele, gordura, ar vão ser mais escuros. Então, quando eu pego o valor máximo, eu dou destaque para os ossos. Posso pegar o valor mínimo. Daí eu dou destaque mais para vias aéreas e outra parte muscular, assim. Então, isso aqui são ferramentas que o médico usa para fazer diagnóstico, né? A gente tem um quarto modo aqui, que esse aqui é meio beta ainda, mas que é meio beta e meio lento no meu notebook. Que é a reconstrução daí de volume rendering. Isso aqui é um algoritmo de ray tracing que a gente aplica também ali. E aí gera essa imagem. Esse aqui é um colega nosso da empresa que doou gentilmente seu exame para a ciência. Agradecemos ao Marcos Leal. Então aqui está. Então como é que a gente faz, grosso modo, né, isso aqui, né? Vamos voltar para a apresentação ali. Então como eu falei ali, a gente tem os 3 casos ali. A gente pega a média, o maior ou o menor. É mais ou menos a mesma história da manipulação de imagens anteriormente falando ali. Então, nosso algoritmo, o que a gente faz? Então, para cada x e y da imagem de saída, eu vou pegar um valor, então, inicial, que em geral é 0, mas se eu quiser pegar o valor mínimo, eu pego um número bem grande ali. Então, como eu quero pegar o mínimo, eu inicio com o máximo e depois vou diminuindo, senão eu pego 0 e vou subindo. Daí agora, tenho que andar em z ainda, de acordo com a espessura ali que eu estou trabalhando, né? Então eu vou de menos metade até chegar do outro lado lá. Então aqui, imagine que isso aqui vai pegar a coordenada XYZ aqui e vai converter para a coordenada do modelo. E de acordo com o tipo de reconstrução, eu tenho que fazer, ou vou incrementar para depois tirar a média, ou eu vou fazer o máximo ou o mínimo. E no final, daí, se era a média, eu tenho que dividir pela quantidade de valores para ter o valor e geram um pixel no output. É exatamente o mesmo problema de antes. A gente tem um loop agora com uma dimensão a mais e a gente tem ifs aqui no meio, né? Então, é ruim. Então, o que a gente tem aqui para resolver isso? A gente tem essa função de renderização que é parametrizada por um acumulador. O valor inicial, cada acumulador sabe o seu valor inicial. Cada acumulador sabe como acumular os valores e sabe como finalizar ali os valores. E a gente tem daí 3 acumuladores. Então, se eu quero pegar a média, inicializo com 0, vou somando e depois divido. Se eu quero pegar o máximo, inicializo com 0 e depois retorno o máximo.
Então eu pegar o mínimo, inicio com um valor grande e vou retornando o mínimo. E eu acho que era isso. Tá, aqui o exemplo de uso daí. Então eu, de novo, tirei o if, botei o if lá para fora e daí vou chamando essas funções de acordo com o tipo. Aquele ray tracing ali, a gente fez mais um quarto caso aqui agora. Daí ele acaba gerando, é o mesmo algoritmo, ele passa pelas mesmas formas ali, só foi um acumulador diferente que vai analisando daí, vai acumulando os valores de pixel até chegar num alpha 100% ali, daí ele pinta a cor ali, ele vai numa lookup table para saber qual é a cor. Vou mostrar aqui. Eu posso mudar as cores aqui, ou as faixas, mexendo aqui, por exemplo. Dá para uma vista só que é mais rápida daí. Então é isto que ele faz. Se eu vier mais para cima, lembra que eu falei que mais denso era mais... Eu posso ver o esqueleto do nosso amigo aqui. Enfim, e era isso que eu tinha para apresentar. Alguma dúvida? Não. Está em desenvolvimento contínuo desde lá. Não foi... 2 anos era a primeira versão apresentável que um usuário já podia começar a trabalhar. Mas essas features elas continuam sendo adicionadas todo dia. Assim, a evolução dele é constante. Tá... o quê? Acho que tá uns 7, 8 anos já. Mais ou menos. Mais alguém? Então. Obrigado, pessoal.